Bom, pessoal, acho que eu fui mal interpretado no último vídeo aqui que eu postei após a derrota, né, para o Manchester City por 2-1, porque o título daquele vídeo, na verdade, ele pode confundir de certa forma, né? Eu falo ali que eu senti orgulho do Arsenal neste domingo, né? Esse foi o título do vídeo. Claro, a gente faz um título aqui para chamar atenção de certa forma, mas esse foi exatamente o conteúdo que eu trouxe no vídeo. Eu falei que eu senti orgulho do Arsenal no domingo no Etihad Stadium, mesmo com a derrota e com toda essa situação que está acontecendo, que a gente sabe muito bem. E aí eu estava dando uma olhada, claro, nos comentários de vocês, não só aqui no YouTube, como também no corte que eu coloquei lá no Instagram. E no Instagram, óbvio, como era só um corte, acho que o impacto foi ainda maior, né? Muita gente me chamando de maluco, de fracassado, de mentalidade de time pequeno e tudo mais. E aqui alguns de vocês concordaram, alguns de vocês discordaram, e eu vou até ler aqui uns comentários. Antes disso, eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo, porque, por exemplo, nesse último vídeo que eu postei, a gente teve 1.300 visualizações até agora, e só 142 likes. Isso aí dá, pô, 10% das pessoas que assistiram o vídeo deixaram like. Então peço para você deixar porque é de graça, né? E ajuda muito aqui porque vai fazer com que o vídeo se espalhe ainda mais, porque o YouTube vai entender que você curtiu esse tipo de conteúdo. Eu vou ler aqui alguns comentários de vocês e aí a gente vai. Eu vou tentar aqui explicar o porquê que eu falei que eu senti orgulho do Arsenal mesmo com a derrota para o nosso rival, e agora provavelmente vamos perder inclusive a liderança nesta quarta-feira que o City enfrenta o Burnley. Eu vou ler primeiro aqui o comentário do Romal H3T. Ele fala: orgulho, não é à toa que no final vocês não comemoram nada, time sem vergonha, nada justifica uma entregada dessas e não é a primeira vez, orgulho, kkkk. Não sei se o Romal torce para o Arsenal do jeito que ele falou aqui, vocês não comemoram nada, talvez ele não seja torcedor do Arsenal, né? Tivemos aqui também o... Deixa eu ver aqui um pouco mais para baixo. O BRS Corte 7939 falou: toma vergonha, o time perdeu praticamente a temporada nesse mês. Torcedor pensava em 4 títulos, agora não vai ganhar nenhum. Vergonhoso. City em reconstrução. Donnarumma, Nico, Cherki, Semenyo, Guerri, jogadores titulares que acabaram de chegar. Perderam o Kevin De Bruyne e mesmo assim ganharam do Arsenal. Fora que era para o lixo do Magalhães ser expulso. Vocês, torcedores do Arsenal, vivem babando o ovo para ele, mas em todo jogo contra o City ele entrega gol ou gol em cima dele. Neste jogo mesmo, quem estava marcando o Cometa, coitado. Acho que é torcedor do City também, né? Tem gente aqui falando que o Gyökeres sonha uma contratação patética, que o Zubimendi é superestimado. O Gabriel Zera fala que eu sou patético. O Elcio Gunners falou aqui fora Arteta. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui discordando dessa minha opinião, né? Dessa questão que eu falei, que na verdade não é opinião, é um sentimento. Eu quis compartilhar aqui, aliás, eu gosto de compartilhar com vocês aqui o meu sentimento, porque eu acredito que muitos de vocês também pensem dessa forma. A gente viu algumas pessoas aqui nos comentários concordando, né, com esse tipo de sentimento. O Gui, por exemplo, fala que finalmente um vídeo sóbrio sobre o jogo. Parabéns, espero que esse jogo seja a virada de chave desse elenco, mesmo se não der para levar a PL ou o CL, que compitam até o fim no mais alto nível e que assim nos próximos anos os títulos virão. Eu discordo um pouquinho aqui só desse comentário do Gui e eu vou explicar um pouco mais para frente aí por quê, tá? Mas assim, no resto, acho que a maioria aqui tá concordando com esse sentimento de, não sei se com o sentimento de orgulho, mas pelo menos com o fato de que não foi um cenário de terra arrasada e de vergonha, né? Acho que muito pelo contrário. Mas por que então que eu acho que... Por que eu senti orgulho nesse jogo do Arsenal? Justamente porque eu vinha sentindo vergonha nas últimas partidas. Aliás, desde antes do jogo contra o City na final da Carabao Cup, eu já vinha sentindo vergonha e falei aqui em lives como eu tava com aquele sentimento de desgosto,
né, não estava tendo nenhum prazer em assistir os jogos do Arsenal. Se a gente for voltar aí no tempo, eu acho difícil a gente pegar aí 3 jogos que a gente realmente se divertiu assistindo o jogo do Arsenal nessa temporada, né. Talvez o jogo do Newcastle, lá no primeiro turno, agora a gente vai pegar eles de novo, né, mas o primeiro jogo contra o Newcastle, aquela virada no último minuto do Gabriel, pra mim aquele jogo foi espetacular, e aquele jogo eu falei inclusive que ali era o jogo de virada de chave e que a gente ia ser campeão, porque eu não sei se vocês lembram, mas a gente perde para o Liverpool e ali a galera falou que não ia ter mais campeonato, né, que o Liverpool ia ser o campeão. E agora a gente vê o Liverpool fora do G4, para vocês verem como as coisas mudam e como a gente tem que parar de ficar se importando muito com o que acontece lá em setembro, em agosto, até em outubro, né? Até mesmo em dezembro. A gente viu que o que importa agora no campeonato é essa reta final. Olha quantos pontos a gente deixou aí pelo caminho. Se a gente tivesse deixado lá atrás, talvez a gente tivesse com a pulga atrás da orelha, mas aí se agora a gente recuperasse, não ia fazer tanta diferença assim. Mas aí, fora aquele jogo contra o Newcastle, a gente pode falar aí das vitórias na Champions League contra o Bayern de Munique, contra o Atlético de Madrid, que a gente jogou bem. E fora isso, gente, sinceramente, eu não consigo me lembrar. Assim, teve o 4 não sei se foi 4-0 ou 4-1 contra o Aston Villa, que é o último grande jogo do Trossard, né, na temporada. Acho que foi em dezembro esse jogo, ou início de janeiro, não lembro agora a data exatamente. Mas fora isso, realmente a gente não se divertiu nessa temporada. E eu não estava sentindo orgulho do Arsenal em nenhum desses outros jogos, né? A nossa derrota na final da Carabao Cup foi vergonhosa, a gente foi humilhado, tomou uma aula do Guardiola. O jogo contra o Wolverhampton, por exemplo, foi uma vergonha, aquilo foi pífio, patético, como gosta de falar o Mauro César. Tivemos um empate, se eu não me engano, também contra o Brentford, muito ruim, né? E a derrota pro Bournemouth, depois dessa sequência de resultados ruins, e eu considero inclusive o 1-0 contra o Sporting um resultado ruim, porque o jogo foi horrível, né? Os 2 jogos contra o Sporting foram, meu Deus do céu, eu queria dormir, sinceramente. Principalmente depois que a gente vê os outros jogos, né, daquela fase. O Barcelona, o Bayern de Munique contra o Real Madrid, jogos espetaculares, cheios de emoção, e a gente vendo um Arsenal daquela maneira. E aí tem a derrota para o Southampton, que tudo bem, não foi com um time titular absoluto, mas é uma vergonha. O Southampton, tudo bem, estava numa sequência de 14 jogos invictos, se eu não me engano, mas é um time de segunda divisão. Era obrigação do Arsenal estar na semifinal, que será contra o Manchester City, né? Seria contra o Manchester City, o Southampton vai enfrentar o City na semifinal da FA Cup. E aí a derrota pro Bournemouth realmente é a gota d'água. Ali perde-se, né, aquele sentimento de orgulho. Eu lembrei agora de mais um jogo que a gente se divertiu, que foi o jogo contra o Everton, né? Que na verdade eu nem sei se a gente se divertiu. Foi mais um sofrimento com um final feliz, que é o jogo do Max Dallman, que a gente achava que o Max Dallman, um garoto de 16 anos, teria marcado o gol do título do Arsenal, quando ele faz aquele gol espetacular no último minuto. E acabou sendo só mais um gol, né? Ninguém mais fala desse gol porque a sequência de resultados do Arsenal foi tão péssima que esse jogo contra o Everton nem tá fazendo tanto. Assim, claro que tá fazendo diferença, que agora a gente ainda tem uma chance de ganhar o campeonato. Mas não foi um gol assim decisivo que a gente vai lembrar para sempre e tal. O Dalman com certeza vai lembrar, mas não vai ficar marcado, né? Talvez nessa campanha em caso de título. Como ficaria se a gente estivesse embalando aí uma sequência de vitórias que não aconteceu. Mas enfim, eu senti orgulho porque pela primeira vez na temporada eu vi o Arteta fazer algo de diferente, praticamente escutar o torcedor do Arsenal, que é uma coisa que ele faz muito pouco, se é que ele faz em algum momento. Nem sei se agora ele escutou o torcedor, acho que ele foi mesmo pelas convicções dele. E ele escalou um time pra frente, ele escalou um time que quando a escalação sai, ali é um statement, né, que a gente fala em inglês.
ele tá deixando claro, passando um recado que ele quer ganhar o jogo. A gente viu na temporada passada, por exemplo, a gente empatar 2-2 contra o City lá no Etihad, jogando aquele futebol ultra defensivo, jogando por uma bola e tudo mais. Teve o golaço do Calafiori, tudo bem, a gente jogou com um a menos, tem todas essas circunstâncias, mas você viu que o City reclamou bastante da maneira com que o Arsenal jogou e tal. Veio o Dark Arts FC, não sei o quê. E dessa vez não. Dessa vez, até por necessidade, o Arteta colocou o Arsenal para jogar futebol. E a gente viu talvez o melhor jogo do Arsenal na temporada, mesmo com a derrota, de novo. Eu acho que esse foi o melhor jogo, foi o jogo que eu vi o Arsenal jogar melhor. Que eu tive assim, eu não diria que eu tive prazer em assistir o jogo por causa da tensão, né? Não tinha como a gente se divertir vendo aquele jogo porque a gente sabia da importância do resultado, sabia da dificuldade do adversário e tudo mais, então não era um jogo fácil, não tinha como a gente se divertir. Mas você se viu representado em campo. Você viu os jogadores lutando o tempo inteiro, você viu os jogadores ali juntos por um plano de jogo que funcionou no primeiro tempo, né? E o que faltou foi a qualidade técnica. Isso não tem como o Arteta mudar agora. Já foi. Muito tarde. Muito tarde. E a disparidade técnica do City foi absurda. Fez a diferença no final das contas, né? Quando a gente vai fazer aí um jogador por jogador, o City vai levar vantagem do meio para frente praticamente todas as posições. Rodri melhor que Zubimendi. Aí o Rice você pode discutir com o Bernardo Silva, dois grandíssimos jogadores. Bernardo Silva melhor em campo, né? O Cherki com o Odegaard é covardia. Semenyo com o Madueke é covardia. O Semenyo que jogou mal, mas não tem comparação. Só para vocês terem ideia, o Semenyo chegou no City em janeiro e ele já fez até agora mais gols do que todos os pontas do Arsenal. Todos os pontos do Arsenal, desde o início da temporada. Então acho que isso diz muito, né? Na esquerda, um Doku contra quem foi que jogou? O Eze dá jogo, mas o Doku jogou demais. O Eze jogou muito, mas o Doku jogou mais ainda, né? E aí o Haaland com o Havertz ou o Gyökeres nem tem conversa. Então, assim, é muito nítido que o que prevaleceu no fim das contas foi a qualidade do City. Por quê? Em termos de plano de jogo, das questões táticas, da postura, da garra, da vontade, tudo isso o Arsenal fez o máximo que ele pôde. E foi por isso que eu falei que eu senti orgulho do Arsenal neste domingo. Porque eu não vi isso contra o Bournemouth. Eu não vi isso contra o Everton, que a gente ganhou. Eu não vi isso contra o Sporting. Eu não vi isso contra o City na final da Carabao Cup. Eu não vi isso contra o Southampton. Eu não vi isso nesses últimos meses do Arsenal. Desde o início do ano, talvez. Desde o início do ano. Né? Desde a virada. Eu acho, a virada do ano é um ponto, um divisor de águas na temporada do Arsenal, né? São dois times completamente diferentes. E aí vai entrar a questão da performance individual, como é o caso do Trossard. O fato que o Martinelli não joga na Premier League, ele só joga na Champions League. Ah, mas o Martinelli joga muito na Champions League. Gente, mas deem uma olhada na lista de adversários do Arsenal na Champions League nessa temporada. A maioria dos jogos foram times de segundo, terceiro escalão da Europa, né? E as Copas. Jogo contra Portsmouth, contra Wigan, contra aquele time lá que o Dalman jogou pra caramba. O Mansfield, né? Então, assim, na hora do vamos ver, na liga que realmente importa, o Martinelli não rende. O Madueke não rende. O Madueke teve até alguns jogos interessantes na temporada, mas depois uma queda vertiginosa, assim. Então, pra mim, o principal culpado, 95% de culpa do Arteta, que foi quem montou esse time. Isso aí não tenham dúvidas. E também o fato de que a gente se iludiu com algumas contratações. Eu falei durante essa temporada inteira que essa foi a melhor janela e que esse é o melhor elenco da história do Arsenal. Mal sabia eu que eu ia me enganar no fim das contas. Porque eu falava, não, se a gente comparar com o time dos Invincibles, óbvio que os Invincibles tinham mais qualidade no time titular, mas se você pegar o elenco inteiro, você não tinha essas opções por posição.
Mas que opção que a gente tem agora, nessa reta final de temporada? Quando você pega e coloca o Gyökeres no banco e fica todo mundo ok, satisfeito, é porque tem alguma coisa errada, né? O nosso centroavante não é unânime, isso diz muita coisa. Será que se o Wenger colocasse o Henry ou o Bergkamp no banco na temporada dos Invincibles, a torcida ia ficar feliz, ia ficar satisfeita? Eu acho que não, né? Será que se o Guardiola colocasse o Haaland no banco nesse jogo contra o Arsenal, a torcida do City ia ficar feliz? Eu acho que não. E entender? Eu acho que não. E a gente super entendeu a decisão do Arteta, que foi acertada, era para fazer isso mesmo. Só tô falando que o nosso atacante ele não é unânime, ele não é um absurdo. E não é mesmo, né? Mais um produto da Liga Portuguesa que engana. João Félix, Renato Sanches, né? Eu tava falando esses dias com uns amigos meus de flops do futebol português. A gente vê o Luís Soares agora, né? O Luís Soares fake do Sporting fazendo gol a rodo. Vamos ver se ele consegue manter depois que for para um clube maior. Vamos ver quem vai ser enganado dessa vez. E o Joker está tendo uma temporada boa, pelo que a gente estava esperando, tá? 18 gols. São números bons, de fato. Mas não tá no nível. Não tá no nível, principalmente quando a gente está disputando um título com um time que tem o Haaland. Então, complica. Nessas horas é que falta. E agora que a gente tá numa reta final em que a gente precisa ganhar 5 jogos e com uma boa diferença de gols, a gente tá falando de um time que tem um ataque que, no geral, se a gente for pegar os números do Arsenal, tem bastante gol. O Arsenal já fez mais de 100 gols na temporada. Tá entre, se eu não me engano, foi o terceiro time a atingir essa marca, né? Depois de Barcelona e Bayern de Munique. Então é um time que fez bastante gol na temporada, mas é um time que ao mesmo tempo tem atacantes que não fazem gol, assim. Os gols são muito distribuídos, né? Pelo elenco. Você tem muito gol dos defensores, enfim, são gols muito distribuídos e você não tem como eu falei, o Semenyo tem mais gols do que todos os pontas do Arsenal. O Martinelli tem um gol na Premier League, gente, né? O Madueke, não sei se tem mais de um, não lembro agora exatamente. O Trossard já não faz gol há muito tempo. Então, agora que a gente precisa vencer aí, por exemplo, o jogo contra o Newcastle, primeira coisa é a gente ganhar o jogo. A gente tem ganhado o Newcastle de qualquer jeito. A gente tem ganhado todos os jogos de qualquer jeito. Mas esse jogo contra o Newcastle ele é crucial e talvez a gente nem precise pensar agora em fazer 3, 4-0. Vamos vencer 1-0, garantir os 3 pontos para que o time recupere o seu moral, recupere o emocional e aí nos últimos 4 jogos conseguir uma margem maior. Até porque tem adversários mais frágeis ali. Você tem o West Ham fora que a gente costuma golear. Apesar que o West Ham tá no desespero ali, né, da luta contra o rebaixamento contra o nosso rival. Jogo contra o Crystal Palace vai ser muito, muito difícil da gente fazer um saldo alto. Mesmo com o Crystal Palace já de férias lá na última rodada, vai ser difícil. O jogo contra o Burnley é o jogo que a gente tem que meter aí 5, 6, sem pena. Sabe como os times alemães trabalham, né? Que eles não param de fazer gol mesmo quando tá goleando. A gente tem que ter essa mentalidade. Vou pegar aqui os últimos jogos do Arsenal só para não esquecer nenhum. Tem esse jogo contra o Newcastle no sábado. E aí depois a gente vai ter o Atlético de Madrid pela Champions, mas eu vou falar aqui só da Premier League. Fulham em casa é um jogo que a gente tem que fazer aí no mínimo 3-0. No mínimo 3-0. O West Ham fora de casa é um jogo que a gente tem que pensar em golear, tá? A gente tem que pensar em golear, porque a gente já fez isso lá algumas vezes. Já metemos 6, já metemos 4-0 no primeiro tempo, torcedor do West Ham indo pra casa. E esse West Ham não é melhor do que os outros que a gente goleou. E aí o Burnley em casa no dia 17 de maio é o jogo chave aqui. E o City pega o Burnley hoje, né? Nessa quarta-feira. Esse jogo aqui é chave porque a gente tem que fazer o máximo, máximo, máximo de gols possível. E esse é o tipo de jogo que o Arsenal costuma se complicar, né? E aí pode ser o jogo que a gente vai ganhar de 1-0. Aí é você entregar o campeonato. E por último, o Crystal Palace. Então, assim, se a gente for pensar aqui em fazer saldo, são 3 jogos: o Fulham, o West Ham e o Burnley. E vencer, nem que seja por um placar mínimo, o Crystal Palace e o Newcastle. O jogo contra o Crystal Palace a gente vai saber exatamente quantos gols que a gente vai precisar, né? Então acho que já vai ter uma noção melhor. Então agora é vencer o Newcastle
se concentrar. Depois tem um jogo difícil, que é o nosso único jogo fora de Londres na temporada, nesse final de temporada, é esse jogo contra o Atlético de Madrid. E se a gente passar a final, né? Mas aí é depois de tudo, enfim. Fora isso, contra o Newcastle, Emirates, contra o Fulham no Emirates, contra o Atlético de Madrid na volta no Emirates, no West Ham, fora de casa, mas é em Londres, Burnley em casa no Emirates e Crystal Palace também em Londres. A gente tem 3 jogos em casa e 2 fora nesses últimos 5. A tabela nos dá essa vantagem, né? E o City, por seu lado, vamos ver a tabela do City aqui, pega o Burnley fora, né? Nessa quarta-feira. Depois ele pega o Southampton pela FA Cup em casa, em Manchester. Depois ele sai para pegar o Everton, mas é ali do lado, né, em Liverpool. Então não é uma viagem. Depois pega o Brentford em Manchester. Aí vai pegar o Bournemouth fora. Depois são 2 jogos em casa, Crystal Palace e Aston Villa. Esses 2 jogos em casa seguidos do City, de certa forma, são benéficos a eles, né? É uma vantagem você terminar a temporada com 2 jogos em casa seguidos. E esse jogo contra o Crystal Palace é o jogo que tá atrasado, né? Do City. E engraçado que o Crystal Palace vai decidir o campeonato, praticamente, né? Porque joga contra o City e depois joga contra o Arsenal. Uma rodada de diferença. Bom, mas é isso. Não quero que o vídeo fique muito longo. Eu só queria explicar o porquê que eu falei que eu senti orgulho. Eu não sinto orgulho da temporada do Arsenal. Eu sinto muito mais vergonha do que orgulho, tá? Mas eu senti orgulho especificamente da nossa postura na partida contra o City nesse domingo passado. A maneira com que a gente jogou. E isso nos dá uma luz de que podemos sim, se a gente conseguir manter o que a gente fez lá no Etihad, a gente pode ganhar os outros 5 jogos, porque a gente jogou daquela maneira e perdemos porque foi contra o City. Se a gente jogar daquele jeito, com aquela mesma intensidade, com aquele mesmo foco, com aquela mesma aplicação tática e com aquela mesma disposição, vontade, garra, representando o torcedor em campo, a gente tem grande chance sim de ser campeão, né? Para mim, o City é o favorito. O City tá com uma mão na taça. Mas a gente não morreu, não acabou. Como o Declan Rice falou depois do apito final ali pro Odegaard, it's not done. A gente fez até um vídeo essa semana aqui, o Fala Gunner News. It's not done. Não acabou. Ainda tem campeonato. E a gente sabe que futebol é uma caixinha de surpresa. A gente viu o City ganhar o seu primeiro título depois de milhões de anos na temporada 2011-12, depois de estar perdendo pro Queen's Park Rangers por 2-0, se não me engano. Eles viram para 3-2 no último segundo com aquele gol histórico do Agüero, né? E o Manchester United já tinha comemorado o título, porque já tinha acabado o seu jogo. Aparece até o Alex Ferguson saindo, assim, sorrindo. E aí ficou aquela expectativa para o final do jogo do City. O City vai lá, faz o gol e é campeão. Então, assim, calma, gente. Tem muito campeonato ainda pela frente. 5 jogos é muita coisa. O City tem 6 jogos, é muita coisa ainda. 15 pontos sem jogo pro Arsenal. E é isso. É a gente ganhar a gente tem que fazer a nossa parte. E aí depois, pelo menos, a gente vai ter... eu não sei nem como classificar isso, mas pelo menos o time vai ter jogado o máximo que pôde na reta final e vai pelo menos terminar de uma maneira digna uma temporada que até aqui, de certa forma, é sim vergonhosa. É isso. Espero que vocês tenham entendido o porquê do orgulho. E eu espero que o Arsenal volte a nos dar orgulho neste sábado contra o Newcastle e também na sequência desse fim de temporada.